parece uma completa estultice. Claro, é sempre possível reduzir a abrangência do sonho. Fazer carreira política é loucura, mas ainda dá para fazer política, por que não? É nessa época que começamos a pensar no possível e não mais no ideal como algo que pode ser alcançado. Pensamentos desse tipo apontam para uma certa limitação, tanto do eu ideal como do ideal de eu, e podem remeter o sujeito a uma redescrição do seu próprio mito. É nessa época da vida que se pode perguntar mais uma vez: para que eu mesmo estou vivo? Ainda que essa pergunta não seja característica da envelhecência. Em outras palavras, a envelhecência aponta para uma redescrição do narcisismo primário que, na ótica do sujeito, é visto como sua própria herança. Perguntar o que foi mesmo que herdei de meus antepassados pode lançar o sujeito a uma reconstrução de sua própria pré-história no momento em que ele é o mais jovem sobrevivente. Todos os seus antepassados já não existem, e ele percebe, entre horrorizado e conformado, que os que falecem são cada vez mais jovens, com idades cada vez mais próximas da sua. Se envelhecer se manifesta no corpo, pode-se ficar velho sem passar pela adolescência. Prova disso é que frequentemente esbarramos com velhos adolescentes, velhos jovens, jovens velhos e assim por diante. A envelhecência é um momento muito específico, tal como a adolescência, que pode ser vivida de múltiplas maneiras. Esse encontro da alma sem idade com um corpo que envelhece só compõe a envelhecência se for vivido de forma mais natural possível. Nada de lamentações, nada de ações reativas, nada de operações plásticas, nada de ginásticas, massagens, alongamentos e caminhadas diárias. Tudo isso compõe outros momentos que muitas vezes fazem parte do envelhecer. A envelhecência, por sua vez, é puro reconhecimento desse estranho encontro que adquire um efeito de significante. A envelhecência é um significante como um ato falho, sono ou dito espirituoso. Talvez seja até mais do que isso, pois supõe necessariamente um trabalho do eu, enquanto o sonho, o ato falho, o dito espirituoso podem se resumir num sintoma que se repete interminavelmente sem produzir jamais um efeito de subjetivação. A envelhecência é um ato de subjetivação. Porém, não é só no encontro do espírito com o corpo que envelhece que a envelhecência se manifesta. A envelhecência produz no imaginário do sujeito uma radical modificação de seu lugar. Ele se descobre mais sozinho do que nunca, ainda que possa estar rodeado de um grande número de pessoas com quem interage cotidianamente. Esse ser sozinho resulta do reconhecimento de que seus antepassados já não existem e que seus filhos se afastaram porque se tornaram adultos. Nessa circunstância, a memória deixa de ter um caráter familiar e passa a ser uma propriedade privada do envelhecente. Trata-se provavelmente de uma intensa sensação de individualidade, pois as memórias não são mais compartilháveis, já que não há mais uma comunidade de referência que frequentemente se manifesta por lembranças de eventos vividos coletivamente. Essa memória não é composta por grandes ocorrências que estão registradas na história, mas por pequenas ocorrências que se enlaçam a fatos históricos e que designam a pertinência a uma geração. Um cantar de galo na madrugada, um aroma que remete a uma série de fatos cujos partícipes já não mais existem ou simplesmente são inalcançáveis. Essas memórias lançam o sujeito ao reconhecimento de sua solidão e, ao mesmo tempo, de que participou da história. Trata-se, portanto, não só de uma sensação de individualidade, mas também de cidadania. Nesse sentido,
A envelhecência se destaca na adolescência quando pretendemos mudar o mundo fazendo história. Na envelhecência, o sujeito encontra-se empenhado em refazer sua própria história de forma que ela possa se adequar ao corpo que envelhece. A envelhecência se distingue do envelhecer porque se é considerado em nossa sociedade como um estágio da vida que é desprezível. Os velhos são considerados uma espécie de praga que ataca as contas da previdência social, que encarece o seguro-saúde, pesa na vida dos mais jovens. Na envelhecência, ao contrário, o sujeito se vê na contingência de pensar sobre a velhice, ou seja, distingui-la do preconceito e do estigma, para que possa ser vivida com um mínimo de dignidade. Esse trabalho de pensamento é, via de regra, um esforço solitário, que pode enriquecer o mundo interno do sujeito. Por tudo isso, a envelhecência produz no sujeito uma certa tolerância, que raramente é vista nos mais jovens. Nela descobre-se a posteriori que todas as idades do homem possuem suas próprias limitações e que elas devem ser toleradas em nome de uma economia corporal. Os deslizes de cada um adquirem uma certa desimportância. Além disso, certas atitudes rígidas cedem lugar a um pluralismo compreensivo que evita grandes solicitações do próprio corpo que não aguenta mais tensões prolongadas. Outro âmbito da vida que requer novos cuidados do sujeito na envelhecência é o da alimentação. O corpo não tolera certas bebidas e certas comidas. Beber, então, é possível se a bebida é mais leve, menos forte, e se for praticado com muito mais moderação do que na juventude, quando o corpo era tratado como se tudo pudesse. Inventar comidas menos gordurosas, menos farináceas e principalmente mais delicadas pode se tornar um trabalho muito enriquecedor. Mas, de qualquer forma, muitas vezes isso perturba o outro, que tem dificuldade em entender nossa frugalidade. A envelhecência é, então, a época em que se descobre que desagradar o outro não só é necessário, como também nos distancia da sedução. Ou melhor, a sedução já não pode ser praticada indiscriminadamente, pois, novamente, o corpo não suporta sustentar certas promessas que fazemos ao outro com a fantasia de agradá-lo. Frequentemente, os sujeitos que se veem diante da velhice adotam práticas maníacas que lhe dão a sensação de que ainda são jovens. Festas, bailes, jantares, comemorações, encontros tomam completamente o tempo e impedem dele de enfrentar o trabalho de reinventar o cotidiano em virtude das novas exigências da vida. Nesse sentido, essa forma de envelhecer muito se parece com os adolescentes, aqueles que, diante da contingência de terem que adentrar no mundo dos adultos, optam por um retorno à infância. Enfim, a envelhecência é a arte de viver a velhice e requer muito engenho e muito empenho, podendo ser ao mesmo tempo triste e divertida, animada e desanimada, ativa e sem atividade, podendo enfim ser como o resto da vida. Porém, como toda arte, há uma solicitação à estética do próprio corpo, que pode fazer dele um belo elemento que muita satisfação pode trazer ao seu portador e aos que com ele convivem. Nessa época da vida, um discreto charme, uma indisfarçável elegância, uma graça nos movimentos, uma alegria derivada da vida vivida, podem fazer toda a diferença entre o envelhecer e a envelhecência. Na envelhecência, não há lugar para a crítica social destrutiva, para os radicalismos juvenis e até mesmo infantis, que podem perfeitamente ser substituídos por novas interpretações que revelem a experiência e a capacidade de pensamento a favor da vida. O que estou propondo, então, é que a envelhecência é uma recriação do eu diante das exigências funcionais e as novas exigências do corpo que se aproxima da morte.
Dadas as funções que o eu desempenha no psiquismo humano, a função sintética e a função administrativa, ele é uma verdadeira criação cotidiana e a solicitar a constantes rearranjos diante da dinâmica realidade. Um eu rígido que não responde com criatividade às exigências internas e externas que lhe são feitas, corre o grave risco de rotinizar o cotidiano, podendo acabar como um simples instrumento enfraquecido e estereotipado. A envelhecência é uma boa oportunidade para a flexibilização do eu e, portanto, para a saúde mental do sujeito. Em conclusão, a envelhecência é uma catástrofe. Muito obrigado. Agradecendo a participação do Ravel. E agora nós vamos ver o mediador trabalhar, né, doutor Zanilo? Então, agora, nós vamos pegar pedra agora. Então, eu passo a palavra para o doutor Zanilo Araújo, para ele comentar com a gente o que aconteceu. Bom, eu agradeço também o convite por estar nessa mesa aqui, mas o meu papel aqui, eu não quero fugir a ele, mas também não quero me alongar muito, porque eu acho que é importante que a mediação seja realmente uma mediação entre os expositores, mas uma mediação também com vocês. Então, eu vou fazer 2 ou 3 observações aqui, depois eu passaria ao debate com o público. Em relação à primeira fala da professora Jaqueline Baez Michel, eu pensei em alguma coisa que eu acho que, bom, é claro que eu faço a minha leitura. Primeira coisa é a questão daquela passagem do Hobbes que fala do lobo, o homem, o lobo, o homem, né? Eu acho que essa afirmação, né, claro que contesta ao Hobbes seria uma estultice, né? Mas de todo jeito eu faria para dizer que comparar o homem destrutivo, agressivo, violento a um animal é fazer uma comparação errônea, equivocada, né? Porque o animal não é violento em relação a outro animal. Ele pode ser agressivo no sentido de ele tem que sobreviver, né? Matando e comendo o outro, né? Mas não é violento no sentido da violência pulsional, né? Em que está em jogo o gozo com a morte, com a destruição do outro, né? Então, eu diria que entre os lobos não há luta de classes, né? Não há patrão e empregado, não há os golpes baixos, institucionais, grupais, etc. Né? Então, seria inadequado a gente falar que o homem é o lobo do homem. O homem é o homem do homem mesmo, né? Assim, até a expressão falar que tal gesto violento é desumano, né? É um equívoco também. É o mais humano que tem a gente falar da violência, da agressividade, de tortura, etc. Os animais não se torturam também. Campo de concentração. Sim. Nem sistema neoliberal. Então dizer que o Edmundo é um animal é bobagem. O Edmundo é um homem, um bom exemplo. Mas é um animal. Eu acho que uma coisa importante também que a Jaqueline falou é a questão da perda do simbólico, né? O simbólico que estaria ligado basicamente à inserção dentro de um sistema de trocas, né? Um sistema de trocas que a gente pode pensar com justamente a possibilidade de se fundar um laço social. E até eu acho que justamente a ideia de solidariedade, por exemplo, que é muito falada, às vezes a solidariedade ela
Eu acho até que ela é desviada, é colocada de uma maneira meio piegas, né? Solidária é aquele negócio de fazer bem ao outro, de ter dó do outro, ter compaixão, né? Isso não seria solidariedade, muito, né? Ter compaixão não é de jeito nenhum. A compaixão da esmola que deixa o outro no lugar dele, me deixa no meu lugar, né? Não é de jeito nenhum solidariedade. Eu acho que justamente a solidariedade é a capacidade de, apesar do paradoxo do outro ser, né, aquele que eu preciso de fazer, de quem eu preciso fazer o meu escravo, mas preciso dele para ser reconhecido, né, é a capacidade de entrar com ele e com outros numa rede simbólica de trocas. Né? O que poderia marcar, quer dizer, não só em nossa época, mas em todas as épocas, né, quase uma idealidade do sistema social seria assim, a capacidade, né, dos grupos sociais, né, dos indivíduos, dos grupos na sociedade, instaurarem um sistema perto do sistema igualitário de trocas. É claro que isso é idealizar, porque é esquecer também que toda a história humana é uma história onde não se faz troca igual. Né? A troca, o Sartre já falava, né, que o homem vive uma escassez interiorizada, que no sistema de troca, né, cada tribo em relação ao outro, cada sujeito em relação ao outro, quer tudo para si e deixar o outro numa situação de quem está sobrando. Né? Então, tem sempre aquele que sobra. A própria, se for pensar em termos dessa escassez, né, o que a gente poderia chamar de falta, tanto em Lacan quanto em Santo Agostinho, quanto em muitos outros filósofos ou escritores, né, é uma coisa que faz parte do humano também. Né? E essa escassez que provoca a violência, ela não é do animal, né? É a nossa. Mas eu dizia só que acho que o próprio direito, né, do qual o Martin Alfredo falava, né, a questão da necessidade de que os laços sociais não são algo que se fazem espontaneamente, é preciso leis, né, é preciso um direito que impõe, né, que não deixe, né, justamente impunes aqueles que desfazem esses laços, né? Enfim, eles não se dão através de e a psicologia tem que pensar nisso, né, de uma teoria ou de uma possibilidade de uma solidariedade espontânea entre as pessoas. Né? Acho que essas psicologias humanistas, né, de certa forma, elas acreditam, né, nesse homem bom, esse bom selvagem que dificilmente existiria, né? Porque jogam fora justamente essa violência estrutural, constitutiva. E ela justamente ela é estrutural. O Jean Berger fala de uma violência fundamental que pode justamente, né, desembocar ou justamente na pura violência, ou se ela passa pelo vetor, né, da sexualização, vamos dizer assim, né, do eros, né, é uma violência que canalizada ela pode se tornar, enfim, sistema de trocas, de simbólico, de solidariedade, etc. Bom, eu estou tentando encadear com a fala agora do Alfredo. Eu diria que ele vai falar de uma coisa que nos tocou muito de perto, quer dizer, talvez os argentinos tenham vivido muito mais, talvez não, viveram muito mais, quer dizer, a guerra suja na Argentina ela foi muito mais aquela violência, né, escancarada do que no Brasil em termos de torturados, de número de mortos, etc. Né? Mas eu fiquei pensando e ele falou de tortura hoje no Brasil, que não é mais, hoje nós não estamos mais naquele momento da ditadura institucionalizada,
Mas resta-nos ainda não só, né, essa tortura real, concreta, né, que existe não só nas prisões, mas fora das prisões, enfim, em muitos outros locais, mas também eu tiraria essa noção de tortura para pensar que até que ponto existe, né, se a gente pensar nos milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da miséria, né, essa violência mais calada, né, essa violência que fica um pouco na sombra e que não faz esse espetáculo da tortura, né, até que ponto é difícil comparar, porque se trata de outro registro, né, aquela violência que é súbita, que é dada a um momento institucional, político, etc., é aquela violência que ela vem devagarzinho sempre, mas que justamente tira ao outro, né? A tortura ela é capaz de quebrar, né? Anular a identidade do sujeito, né? Mas essa nossa violência, né? Ela às vezes ela não tira, ela não quebra, mas ela às vezes impede o sujeito de entrar num sistema de trocas, né, de simbolização de laços sociais, impedindo, através da impossibilidade da educação, do trabalho, mas não é só porque tem trabalho ou tem educação, né? É uma situação de desamparo bastante radical mesmo, né? Talvez eu colocaria um pouco o que o Riquet chama de essa impotência de falar e de fazer, né? Tal é a precariedade, né? Eu não posso fazer porque não tenho com o quê, né? Não tenho meios, não posso falar no sentido da fala de um sujeito social, né? Então, até que ponto, né, essa violência que é menos espetacular que a tortura, né, não dá para comparar, mas ela, não sei se a gente pode colocar um grau de comparação entre as duas. Né? Pois, finalmente, o Manuel veio falar da envelhecência, né, que eu não conhecia, Manuel. E é interessante a sua abordagem. Eu tocaria em duas, falaria de duas situações, né? Eu tomaria em primeiro lugar a sua fala, né, como uma abordagem existencial, quer dizer, essa violência do tempo, né, em relação a nós, né? E essa é inexorável, não dá para fazer uma revolução para mudar essa tortura do tempo, né? Que nos arrebata não só a nossa identidade, mas a nossa própria vida, a possibilidade de estar no meio dos outros, né? Quer dizer, o desamparo mais fundamental que, bom, ele nos pega desde que nós nascemos, mas de outras maneiras, é o desamparo justamente heideggeriano, do sermos, né, ser para a morte. Mas eu estava pensando também que, quer dizer, nessa perspectiva, a gente não poderia falar de uma capacidade de se revoltar, mas talvez mais um ressentimento contra o tempo, né, um pouco tendo Nietzsche falado, mas um ressentimento que nos joga numa impotência muito grande, numa impotência radical. Agora, até que ponto também, né, fazendo uma pega das falas anteriores, a gente, e sem deixar de lado a questão política, institucional, etc., a gente poderia pensar, eu pensei assim, o que é um velho, né, nessa envelhecência, quando ele é capaz de olhar para trás e ver assim, eu tive condições, né, de, né, o outro, a sociedade, as instituições me deram a possibilidade de construir uma identidade, de conviver dentro de sistemas simbólicos de troca, de me realizar em migalhas, não interessa, mas eu tive essa chance, né? Agora, até que ponto muitos outros, né, que são colocados nessa situação de uma violência social, institucional constante, né, quando chegam a essa envelhecência, né, eles, ao olhar para trás,
eles também podem olhar para trás para essa impotência radical que lhes foi infligida estruturalmente, socialmente, politicamente, etc. Eles não tiveram condição de fazer história, né? Quer dizer, desde sempre eles foram como aqueles jovens, aqueles meninos que o Exupéry chama de os pequenos Mozart assassinados, né? Porque eram aqueles meninos que não tinham mais condições, né, de pobreza, enfim, a impossibilidade de entrar no laço social, porque eles já estavam desde sempre assassinados. Quer dizer, esse velho, esse envelhecente, que foi violentado toda a vida, né, pelo sistema social, ele inexoravelmente, eu lembrei um pouco aquela música de Chico Buarque que se chama O Velho, né? Então quando o Chico, então eu pergunto pelo amor, ele vai dizer que ele me é franco, mostra um verso manco de um caderno em branco. Quer dizer, ele não pode escrever a vida dele, a vida social dele, a vida dele com o outro, não pode fazer história, né? Então eu penso também que encontrar-se na envelhecência, né, tendo tido a capacidade de ser um sujeito social, ou tendo estado na impossibilidade desse acesso a essa impotência ao fazer, ao falar e ao fazer, ou ao agir, né, ela seria também, são dois marcos aí, né, de uma violência, né, pelo qual a pessoa passou e sofreu, etc. Bom, eu estou julgando alguma coisa aqui, evidentemente, é o que me passou escutando essas falas, né, eu acho que chega. Como diz o Bill, por hora a gente acha que chega, né? Mas vamos abrir o debate. Estamos com vai contribuir muito. Eu acho que o debate podia ser aberto, né? Colocar um microfone à disposição do público, acho que fica mais interessante se for aberto. Sabe? E a possibilidade que vocês pudessem estar dizendo se a minha compreensão faria sentido, tomando um pouco a fala que fizeram vocês, né? De pensar, então, a violência, pensando que a violência nem é a violência do humano. A violência é humana. Ela vai distinguir uma violência das outras, vai depender da inserção desse humano. Ou seja, tomando um pouco a referência do Martim, do Alfredo, a inserção social, a inserção institucional em que ela se dá. Ela vai estar marcada, carimbada pelo entorno da situação em que ela se dá, né? Era isso, assim, não sei como está pensando em conduzir, se todas as pessoas, se vai falando de um por um, ou se falaria com alguns, depois. Nesse país, né, que você trabalha com sem terra, sem casa, pessoas que foram destituídas de seus bens, né, que vieram uma cidade grande, que eram pequenos proprietários, que atualmente estão em favelas, estão constituindo esse chamado grupo, né, esses que são objetos hoje das políticas públicas. E a gente tem usado muito o recurso da memória, né? A memória no sentido da reparação, da possibilidade da reparação pela significação, pela ressignificação.
Então eu fiquei me perguntando se na situação do trabalho com vítimas de tortura política, qual a possibilidade de ressignificação? E se faz sentido? Né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Né? Eu fiquei também me perguntando, tentando fazer esse paralelo entre as torturas. De que tortura? Né? Porque essa população que a gente tem trabalhado, elas também manifestam os mesmos sintomas. Né? E também uma das questões que elas não podem falar, não podem denunciar, porque quem que é o torturador? O torturador também, ele não é explícito, né? Ou talvez seja tão explícito que não possa ser enfrentado. Então, essa relação da questão da memória, nessa fala sobre a envelhecência, eu achei super interessante, mas fiquei pensando se isso daria alguma pista também, ou se a gente poderia fazer relação com a questão do trabalho com vítimas de tortura. Obrigada. Mais alguma pergunta? O professor Manuel acabou de me apresentar uma nova fase, né, que eu desconhecia, a envelhecência, né, e ao fazê-lo eu penso que ele há uma perspectiva, né, de uma postura nova, como essa fase, né, existencial apresenta para o indivíduo, de revalorizar, repensar, reescrever a sua história. Né. Eu penso que, diante do tema violência e subjetividade, esta fase, exatamente a envelhecência, talvez seja o que mais de novo tenha sido apresentado, no sentido da gente tomar, quem sabe, em uma sociedade por inteiro, tomar uma postura nova, né, uma perspectiva nova e plena de possibilidades, outras, né, ainda não colocadas. Né. Gostaria, se possível, que o professor Manuel fizesse referência, não sei se é da sua autoria própria, eu gostaria de ler com mais tempo. Muito obrigado. Eu vou sentar aqui mesmo só perguntar sobre a questão da envelhecência. Eu acho que tem uma questão interessante, que a questão de produção de estereótipos. Né? A velha terceira idade, olha, aquele que sobe na frente do ônibus. Quer dizer, existe aí uma violência, né, quase invisível, que é extremamente complicada. Mas uma coisa preocupou com o senhor disse, né? Vamos dizer assim, envelhecer uma catástrofe. Olha, então será que é melhor morrer realmente? Eu fico pensando se a gente realmente não está lutando pela vida, né? E o ponto, chega a pensar, seria mais importante a gente levantar isso mesmo, levantar essas questões, né? Até que ponto a cidadania, até que ponto a questão, ela é muito mais do que uma catástrofe, pelo amor de Deus. Né? Essa leitura existencial, eu chego a concordar com o senhor. O Schopenhauer até falava uma coisa interessante, olha, nós temos que morrer, vamos suicidar. É perguntado para ele, mas Schopenhauer suicida? Não, se eu morrer, eu não vou falar isso para vocês. Então, eu queria perguntar ao senhor sobre essa questão, porque me incomodou. E essa questão sobre, eu queria perguntar, a questão dessa tortura, né, até que ponto realmente existe uma tortura quase institucional, também invisível, né, aquela que é pelo olho, aquela que é pelo olhar, nas organizações, né, fruto de organizações que nasceram na ditadura militar. Né. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, que hoje ela está vinculada entre nós. Né. Vimos isso no Carandiru, vimos isso na Diadema, na novela naval, muitas vezes utilizados pelos profissionais do Estado. Né? Então eu queria que o senhor comentasse isso também. Obrigado.
Bom, dirigir tanto a doutora Jaqueline quanto ao doutor Alfredo. Estava vendo sobre essa questão de violência feita nas pessoas, e o Walter Benjamin fala que uma dificuldade de trabalhar as pessoas, com as pessoas que passam pela situação de violência, que elas perdem essa capacidade de falar. Então, a psicoterapia ela vai ser um processo muito mais complicado, porque se o veículo, nessa possibilidade da linguagem, eles perdem a capacidade de narrar, né, de falar. Bom, a doutora Jaqueline está falando que vai ter uma destruição do sentido simbólico, né, da trama da linguagem, e eu gostaria que os dois falassem um pouco mais disso, uma vez que a nossa preocupação também é essa questão do tratamento das pessoas que passam por situação de violência. No meu caso, eu convivo com frequência com policiais que convivem com violência e também sofrem os mesmos sintomas. A convivência com a violência ela faz mal para todo mundo, com quem sofre violência, com quem faz a violência, com quem assiste a violência. E essa capacidade narrativa para poder elaborar, para poder simbolizar também, ela fica prejudicada. Então, eu acredito que seja uma das questões que possa aumentar a violência desse público. Eu gostaria que a gente pudesse falar um pouco mais sobre isso. Então, rapidamente, fico agradecido à sua pergunta, onde é que está esse texto? E aí eu posso fazer marketing. Esse texto está no livro chamado Psicopatologia Fundamental, que é um livro que eu escrevi e que foi publicado pela editora Escuta em 2000. A catástrofe não é necessariamente um desastre. A palavra catástrofe quer dizer reviravolta. Ela não quer dizer desastre. Mas é uma reviravolta que produz um novo início. Né? Então, o humano é o produto de uma catástrofe. Freud tem um mito, porque aí é um mito, não tem como não ser. O mito de que é a glaciação, ou seja, a era glacial que está no fim, como nós estamos observando, que produziu o aparecimento do humano. Eu costumo dizer que o humano é o animal mais parecido com o homem que eu conheço. Então, o problema da catástrofe é que a gente tem que se ver com um novo começo. O que me impressiona é que a rememoração é extremamente violenta. Porque a rememoração é aquilo que foi esquecido. Né? E se foi esquecido por boas razões. Relembrar o esquecido, que é a rememoração, é terrível. Enquanto eu escutava aqui os meus colegas da mesa, eu me lembrava da ditadura militar e do que eu vivi nesse período. Né? E comecei a entrar em contato com o medo que eu sentia nessa época. É uma coisa que eu não gosto de me lembrar. Não me interessa lembrar isso. Porque me faz sofrer. Porque eu tenho parentes que ficaram exilados durante 10 anos, porque eu tive que ir aos dispositivos de tortura para responder perguntas. Enfim, são coisas que eu não quero lembrar. Agora, a minha memória, de vez em quando, me trai.
A memória é uma traição com o esquecimento, né? E ela é muito violenta. É nesse momento que a gente ressignifica ou a gente entra em colapso. Né? A gente vai... Um bom texto a esse respeito é um livro de um autor chamado Minkowski, que se chama Fragmentos, publicado pela Companhia das Letras. Eu recomendo vivamente a leitura desse livro para quem quiser pensar a questão da rememoração e da dor e da violência da rememoração. Ao mesmo tempo, é uma tentativa de... a mim não me importa, houve uma grande celeuma sobre a veracidade desse livro. A mim não me importa se ele é verdadeiro ou não. A memória nunca é verdadeira. O que importa é que é um relato memorável, vamos dizer assim. E não só para ele, porque a memória é coletiva. Então, quando você rememora, de alguma forma, você tem que transformá-la numa experiência. E transformar numa experiência quer dizer compartilhar. Se é que isso é possível. Eu tenho dúvidas a esse respeito. Muitos dos judeus que viveram em campo de concentração também têm. Eles acham que não há quem queira escutar aquilo que eles teriam a dizer. E que, portanto, não pode se transformar numa experiência. Eu acho que era isso que eu queria dizer, pelo menos era isso que eu me lembrei de dizer a respeito das minhas emoções. Se eu não respondi, se alguém quiser reclamar, eu vou me lembrar. Muito obrigado. Bien, eu vou tentar dar algumas pistas às questões que têm sido formuladas muito pertinentes. E vou remitir algumas das coisas que eu vou dizer aos acordes que Jaqueline trouxe, que, do ponto de vista psicodinâmico, se aplica a esta situação. Ressignificar e na situação das vítimas de tortura enormemente difícil, enormemente doloroso, muito mais que nas situações que a gente está acostumada a ver na clínica de consultório tradicional. A clínica das vítimas de tortura é uma clínica limite que se aplica e se joga em situações limite o tempo todo. E que mete em situações limite aos terapeutas o tempo todo. Por isso que a nossa contra-transferência tem que ser trabalhada o tempo todo. O que acontece com as pessoas vítimas da tortura? Quando eles chegam à consulta, que não é fácil para eles vir à consulta, não é simples, eles não vêm dizendo: olha, eu fui torturado, eu tenho tanto traumatismo, eu gostaria de fazer psicanálise. Muitas vezes vem e não fala nada durante muitas sessões. Ou se fala, diz: olha, doutor, você tem alguma pílula para fazer esquecer? Ele não quer lembrar. Por quê? Porque, como aconteceu com você, lembrar essa situação é muito doloroso. E não quer nem ouvir falar disso. Nem ele falar disso. Então, nós precisamos, primeiro, ter muita paciência para que algo disso possa ser falável antes de ser ressignificado. E muitas vezes isso não é falado com palavras.
Por eso que en una das técnicas que a gente trabalha, utilizamos muito soportes artísticos e psicodramáticos. En un exemplo, por exemplo, con un refugiado do Zaire, nós passamos sessões inteiras falando das máscaras tribais que usavam na sua cultura. E ele fazia desenhos das máscaras e trazia máscaras, etc, etc, etc. E colocava na parede todas as máscaras. Até que ele, dando significação às máscaras na sua cultura, começou a dar fios de compreensão do que tinha acontecido na situação traumática dele para ele estar refugiado na França nesse momento, etc, etc. Isso se você entende. Para que ele começasse a falar disso. Vou dar outro exemplo de outra técnica psicodramática lúdica. Por exemplo, uma criança de 9 anos, sobreviviente da guerra da Bósnia, que é trazida a consulta pela escola. Os professores diziam: olha, esta criança é violenta demais. Ela começa a jogar futebol e aos 3 minutos faz boxe e jiu-jitsu e tem que separar as meninas porque ele é demasiado violento para as outras crianças. E em classe, ele não está sentado 5 minutos, não faz barulho, quebra as coisas, provoca o professor, é muito instável. Na família tinha problemas. Eu sou relatado pela cena de sessão desta criança. E nós estamos sentados no chão, com papéis, cartões, material assim para brincar. Então, ele falava serbo-croata, que eu falo portunhol, não tem nada a ver. A gente se entendia pelo regalo, pela mirada, pelos gestos. Então, ele começa a iniciar um jogo, num momento, um jogo espontâneo, fazendo o gesto de pegar um objeto. Esse objeto parecia ser uma metralhadora. Como se diz a metralhadora? Então, eu tento de adivinhar qual é o papel que ele estava jogando, qual papel me dava a mim. E no momento, a excitação dele cresce tanto, que ele sobe sobre a mesa, e começa com a metralhadora imaginária dele, com uma jouissance, um prazer de matar extraordinário. E me estava matando a mim. E eu morri na sessão. E depois ele descia da mesa, me sacudia e eu revivia. Então ele voltava a subir a la mesa. Me matou 50 vezes em uma sessão. Os gritos que ele dava cada vez que me matava eram tão fortes que os vizinhos e os colegas que estavam nos consultórios saíram para ver o que acontecia. Era muito estranho. 3 sessões seguidas assim. Eu devo ter descido 15 quilos, mais ou menos. Ele saía todo transpirado da sessão, eu também. Até que, depois disso, ele pudo começar a falar com a sua mãe dos pesadelos que ele tinha. Sua mãe falava comigo através da intérprete e podíamos reconstituir, ressignificar qual tinha sido parte da situação traumática desta criança. Ele tinha sido testemunha presencial do assassinato do seu pai pelo seu vizinho na porta da sua casa ao começo da Guerra da Bósnia. E este assassinato tinha sido feito por uma metralhadora. E a criança
sufrió ese impacto, ¿no? Y no pudo hacer nada porque a mãe pegó a mão dele, subieron un camino y tuvieron que salir fugindo. Entonces, una de las dificultades de la resignificación no es solo a violencia sufrida no momento do impacto, sino que en los momentos posteriores no ten tido oportunidad para elaborar eso, y eso fica como un enquistado. ¿Da para entender? Y resignificar eso, refalar de eso, precisa mucho tiempo, dispositivo, mucha paciencia, mucha escuta, mucho trabajo contratransferencial, porque a gente está tocando con a morte o tempo todo, a angústia de morte fortíssima. Então, sacude muito. Dá para entender? A outra questão que faz difícil a resignificação, como a matéria psicoanalítica tem ensinado, o retorno do reprimido está o tempo todo querendo se fazer. Já estou com a fúria. Tu toque e não retornei. Abri tu toque. Então, a questão é como a gente facilita esse retorno do reprimido. Como a gente dá suporte a isso para que seja tolerável para a pessoa. Não só tem angústia, não só tem ansiedade, não só tem medo. Você falou do medo, você sentiu aqui agora, na minha fala, a situação que você viveu quando era jovem. E ele diz, eu senti de novo esse medo que não gosto. Está ligado? E esse medo que a gente faz com que eu não gosto, eu não quero significar, não quero falar disso, é o que produz o silêncio social que facilita a institucionalização da tortura, que reproduz, que faz cumplicidade, e todos nós temos esse medo. Por isso é tão difícil falar destas coisas, e por isso é tão difícil escrever destas coisas, praticar estas coisas, porque a gente vai contra o terror que ha sido generalizado em cada um de nós. Na Argentina, o general Villela, tristemente célebre, disse uma vez: primeiro nós vamos a exterminar os subversivos, depois vamos a exterminar os simpatizantes, depois vamos a exterminar os tibios. Se dice tibios, mornos, aqueles morninhos. Depois vamos a exterminar os indiferentes. Então, aqui que fica, não? Só os cúmplices. Então, quando na Argentina você veia que alguém que era militante forte, reconhecido, era aprisionado, torturado, etc., alguns diziam que foi torturado porque era militante. Mas quando você via que pegavam alguém de sua família, que você sabia muito bem que não tinha nada a ver com nada, você disse, o próximo pode ser eu. Então, a generalização do terror é outra engrenagem da tortura institucionalizada, que produz silêncio social, que produz impunidade e que impide a resignificação. Não sei se está dando para entender. Dentro das técnicas clínicas, para contestar a questão da colega, o psicograma tem se mostrado uma ferramenta muito eficaz. Eu tenho dado um exemplo na criança, mas temos outros exemplos com adultos. Por exemplo, antigos militantes da Guerra da Espanha, que depois de 50 anos ainda tinham sequelas traumáticas. Ou adultos que agora têm 45, 50 anos, que eram crianças na época da Guerra do Vietnã. E que depois de todo esse tempo, as sequelas ainda estão aí.
Y las técnicas dramáticas que van permitiendo aproximarse a la serie de situaciones traumáticas vividas de las personas, ao mesmo tempo que permiten fazer un diagnóstico e un pronóstico, ya son terapéuticas en sí mismas, permiten los primeros esbozos de rememoración y ayudan para la resignificación posterior. Ahora, ¿cuál es el perigo? Edipianizar, hacer a lectura do material clínico desde o Édipo y terminar ahí. A cuestión da tortura va muito além do Édipo. Então, não é questão de fazer análise transferencial edipiano em uma situação clínica de tortura. Va muito além disso. Então, temos que ter em consideração, sim, questão edipiana, que aconteceu com a família, o pai, a mãe. Temos que incluir isso, mas não temos que ficar nesse quadro limitado, que é bom para outras situações traumáticas. Outra técnica que nós utilizamos, e eu venho à questão da cultura, são as histórias orais, os contos, as dicas populares, que muitas vezes servem como apoio para dizer o indizível. Então, se a gente vai penetrando na cultura das pessoas, e por isso o intérprete, o tradutor é fundamental nisso, muitas vezes ajuda a compreender por um costado cultural o que se está dizendo para poder resignificar. Vou dar um último exemplo. Uma avó vinda das montanhas do Kurdistão, ela chega à sessão e fica imóvel na sua cadeira durante 2 horas, sem falar, olhando-me assim, e não fala nada. Eu sabia que ela falava francês, mas não falava nada. E assim durante várias sessões. De pronto nunca mais vem e começa a me ligar por telefone. Quando me liga por telefone, ela disse: Doutor Alfredo, sim. E silêncio. Mas ela estava do outro lado, com o silêncio mais presente. E assim durante várias sessões. Eram sessões de silêncio por telefone. Dá para seguir, não? Até que um dia ela volta presença fisicamente, e começa a chorar. E começa chorando a me dizer: eu ouço os barulhos, não sei como se diz, viu os tanques de guerra que tem as rugas, como se diz? As correias dos tanques, essas rodas metálicas dos tanques de guerra. Eu ouço essas correias, o barulho metálico disso. E me fala disso. Várias sessões depois, vamos falar do barulho, começa a dizer que os soldados turcos tinham torturado a ela várias vezes, que entre tortura e tortura era violada. E que esses barulhos dos tanques que ela escutava eram os tanques turcos entrando no seu pequeno povoado na montanha, incendiando todo com napalm. Depois disto, de volta ausente, durante várias sessões e telefone silencioso de novo.
E em outro momento me disse, eu estou escutando o barulho do vento na árvore, que não me lembro agora o nome, em curdo, que é uma árvore que só cresce nesse povoado. E estou escutando a canção que cantava o equivalente do pai católico na religião curda, quando ela era menina, há 40, 50, 60 anos atrás. E nesse momento, apoiando-nos nessa lembrança da árvore, do vento e da canção que o pai cantava, pudimos resgatar outros elementos de sua vida, de sua história, de sua família, de outras situações traumáticas, mesmo recentes que ela estava vivendo, porque ela era ainda perseguida na França por agentes da segurança turca. E no momento foi ameaçada de morte com uma faca, etc, etc. Então, as situações traumáticas ainda estavam presentes. Mas nós pudimos fazer o que se chama em psicoterapia uma aliança terapêutica com, entre aspas, os aspectos sadios dela, através dessa dramatização, através desses pedacinhos de lembrança. Então, o que acontecia? Quando ela me ligava de novo ao telefone para fazer as sessões silenciosas, eu entonava a canção que aquele sacerdote fazia na sua infância, lembra? E eu fazia alusão a todas as palavras que ela, de ordem da vida, que ela tinha dado em distintas sessões. Então, a partir de aí, ela voltava de novo a tomar um pé, a apoiar um pé na realidade. E saía dos delírios, saía das situações muito angustiantes. Então, quero dizer com isto para terminar. Cada situação precisa um reajuste do enquadre, no qual a gente possa incluir situações corporais, situações artísticas, musicais, culturais, etc, etc, para poder manter a continuidade da relação terapêutica além da distância, além da porta do consultório, além do enquadre de piano. Deu para responder? Au sujet de la violence la plus radicale qu'on a évoquée là, qui est la torture. A respeito da violência mais radical que nós voltamos aqui, que é a tortura, e anteriormente eu disse que ela não podia alongar muito. Et de la nécessité, vous pensez, pour permettre une récupération, la nécessité de passer par la parole. Da necessidade de se permitir uma recuperação passando pela palavra. Je voulais dire que quand cette violence était si radicale qu'elle avait en quelque sorte détruit le nœud de la personnalité. Essa violência é tão radical que ela destruiu, de certa forma, o centro da personalidade. Même la parole la plus élaborée, la plus prudente, est parfois insuffisante. Mesmo a palavra mais elaborada possível, a mais prudente possível, às vezes é insuficiente. Vamos prendre comme exemple l'expérience, l'histoire de Primo Levi. Ela vai tomar como exemplo a experiência, a história de Primo Levi. Voilà quelqu'un qui a essayé de consacrer sa vie, son écriture, à redire, retransmettre, se parler, reparler à lui-même un langage intérieur détruit. Então aí está uma pessoa que dedicou a sua vida para redizer, retransmitir aquilo que se passava no interior dela própria. Et ces livres sont justement cette élaboration par l'écriture, cet essai de réélaboration.
Os seus livros tratam dessa reelaboração da escritura, de uma tentativa de reelaboração. Et voilà, il s'est suicidé. E ele se suicidou. Lembrar também desse caso que, mesmo no caso da ditadura do Brasil, mesmo após algumas pessoas que saíram da prisão de tortura e tiver, por exemplo, a chance de, por exemplo, ir para o exterior, nós tivemos casos, né, de suicídios, né, de pessoas de Belo Horizonte, Fretito e outros, né, quer dizer, nos supostos momentos de liberdade, né, de sair daquela situação. Eu agradeço Jacqueline ter mencionado o Primo Levi, porque isso é um grande respeito. Eu já tinha notado que falar dele hoje também. O Primo Levi conta num de seus livros um pesadelo que ele tinha quando estava no campo de concentração. E o pesadelo era que finalmente eles eram libertados, saíam do campo, voltavam a seus povoados de origem. E quando chegavam, contavam a experiência do campo. Sempre isso no pesadelo. E o que acontecia quando eles começavam a falar para as outras pessoas o que tinham vivido no campo? As outras pessoas diziam, viravam as costas e iam embora. E para eles, isso era terrível, porque não só era o sofrimento do campo, sino era o sofrimento redobrado de não querer saber, de virar as costas e ir embora, das pessoas que estavam fora, dos seus amigos e familiares. Primo Levi passou mais de 10 anos antes de escrever seu primeiro livro, de publicar o primeiro livro. E o primeiro livro foi rechazado por 3 editores. Eu tive que fazer uma batalha muito grande para poder fazer com que alguém quisesse escutar o que ele tinha a dizer. Porque isso é difícil para todos nós. Bueno, e não sei se alguém quer fazer algum outro comentário. Pois bem, acho que a gente pode encerrar. Vamos passar da hora. Gostaria de lembrar que a situação que o nosso colega Getúlio falou sobre a tortura está sendo muito semelhante a uma experiência que eu tenho também na Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou professor supervisor em psicologia clínica e realmente eu tenho me deparado com as situações bem parecidas. Por exemplo, em caso de pacientes que sofrem de estupro, incesto e também de cenas de assassinatos. Realmente eu tive esses pacientes e foram situações semelhantes ao que o nosso colega contou. E as estratégias terapêuticas também semelhantes, né? Quer dizer, tive que utilizar às vezes textos, né, para que, por exemplo, no caso de incesto, para que a paciente conhecesse melhor a sua situação de mulher na sociedade, etc., antes de que o problema viesse à tona. Por exemplo, nesse caso do incesto, foram um ano e meio para que ela contasse, realmente falasse bastante. E quando falou, foi realmente extremamente doloroso. Foram várias semanas que a gente teve que ficar praticamente de plantão, eu e estagiário. Né? E tivemos também que aplicar, tivemos ajuda também de outro colega, terapeuta, que colaborou com técnica de relaxamento.
porque ela teve várias vezes insônia, né? Enfim. No caso, por exemplo, de cena de assassinato, foi uma coisa, foi quando mais ou menos 6 meses, e que ela não falou. Quem falou foi durante a terapia familiar. O pai contou a cena, e quando o pai contou a cena, ela gritou, mas gritou muito forte. Quer dizer, ficou um barulho enorme na clínica. E ela escapou, ou quer dizer, ela se levantou e saiu da sala. Eu tive que pedir ao estagiário que fosse consolá-la um pouco lá fora. E depois eu mesmo fui buscá-la e terminar fora dela. Então foi muito, quer dizer, eu queria lembrar somente que é muito, quer dizer, essas coisas também são fora, quer dizer, essas situações aí a gente pode encontrar na clínica mesmo do cotidiano, né? Nenhuma clínica escola na universidade. Eu agradeço a presença de todos, né, essa discussão que a gente teve, e vamos continuar amanhã no colóquio. Muito obrigada. E agradeço as pessoas da mesa. Obrigada.